E aí, galerinha? Vamos entender melhor a ciência? Bora lá! Bom dia, galerinha, beleza? Eu espero que sim, galera. Vamos falar agora de estruturas vegetais, raiz, caule e folha, belezinha? Ontem nós falamos sobre as 4 principais tipos de vegetais, né? Falamos das briófitas, das pteridófilas, das gimnosperma e angiosperma, belezinha? Lembra que quando falamos da briófitas, falamos que ela não tinha raiz, tinha um rizóide. Não tinha um caule, tinha um coloide e não tinha folhas, tinha um filóide, né? Beleza? Show de bola? Aqui, as estruturas daqui, essa estrutura de raiz, caule e folhas, começou a partir das outras plantas, belezinha? Então vamos primeiro estudar. Primeiro vocês vão dar um zoom aqui, rapidinho, uma parada, um zoom, para vocês ficarem nítidos, para vocês copiarem. Belezinha? Show? Olha só. Raiz. A gente já falou sobre raiz, né? A raiz são estruturas que sabe por quê mesmo? Pela fixação, beleza? Fixação do vegetal e pela absorção da água e dos sais minerais. Bom, facinho pra caramba, né? Até aí tá tranquilo. Isso aí é o que a raiz faz, né? Se não fosse raiz, a gente estava... A gente não, né? Os vegetais estavam perdidos, né? Porque não teria como absorver... os nutrientes, né? Não teria como absorver os nutrientes, belezinha, pessoal? Né? Não teria como, também não teria como fixar. Imagina aí uma goiabeira, né? Uma mangueira, né? Sem raiz, né? Com certeza não ia conseguir ficar fixa ali no solo, né? E o solo não é só para isso também não, né, pessoal? O solo não é só para fixar, né? Ali que também a raiz tira os nutrientes também para todo o organismo do vegetal que estiver falando, belezinha? Então, olha só, pessoal. De forma geral, raízes apresentam regiões denominadas de coifa ou calíptra, zona meristemática, zona lisa ou de alongamento, a zona polífera, tá? E a zona de ramificação. Nós vamos estudar esses tipos de zona, tá bom? Belezinha? Vamos estudar. Hoje nós vamos dar ênfase à raiz, tá? A estrutura da raiz, as regiões da raiz e o tipo de raiz, tá? Raiz também tem tipos também, tá bom? Coifa ou calíptra. Qual parte da região, galera? A região é da ponta da raiz. Quando eu falo da ponta da raiz, eu falo da parte de baixo mesmo da raiz, tá? Da ponta da raiz, tá? Que se assemelha a uma espécie de capuz, tá? Que a principal função dela é proteger a célula do meristema. Aí a gente fala assim, pô, aí o que é meristema? Você pode ver que uma coisa está levando a outra, tá bom? Aí o que seria meristema, tá? Aí eu tenho uma zona chamada meristemática, belezinha? Então, já vimos que a coifa, tá? A principal função dela é proteger o meristema. Então, existe uma zona na raiz que ela vai proteger. E essa zona é chamada de zona meristemática, tá bom? Região adotada de células que em determinado momento começam a se dividir, né? Como ela começa a se dividir as células, ela começa a aumentar de tamanho. Aí, eu botei aqui só para retificar, tá? Ela começa a se dividir, essa região, a região da raiz que ela começa a se dividir, tá? E ela começa a aumentar de tamanho e ela é protegida pela coifa, como eu falei lá em cima lá, tá? Então, eu tenho a coifa, tá? Cuja principal função é proteger a região do meristema, a zona meristemática, tá? E aí depois eu tenho a zona meristemática, que é justamente a zona que vai se dividir e vai começar a aumentar o tamanho, tá? Estamos falando da raiz, tá, pessoal? Tamanho da raiz. Depois vem uma zona lisa ou uma zona de alongamento, tá? E essa zona é responsável pelo crescimento vegetal em si, né? Ó como vai tudo se encaixando, pessoal. Eu tenho a coifa que vai proteger o meristema que vai começar a se dividir e aumentar de tamanho. E depois disso, logo depois em cima dessa, eu tenho uma zona lisa ou de alongamento que é responsável pelo crescimento vegetal, tá bom? Tem uma maior taxa de crescimento nessa zonazinha, sendo um local onde as células originadas na zona na zona meristemática, no caso, tá? Na primeira zona. Então, olha só, tem a coifa, vai proteger aqui, a zona meristemática vai começar a dividir, aí vai ter uma zona de alongamento que vai começar a ter uma maior taxa de crescimento,
tá? E lógico que ela vai estar ali, né, sendo originada pela zona meristematica, tá bom? Lá no meristema, belezinha? Aí depois disso, tem uma zona chamada zona polífera, tá? São dotadas de pelos de absorção, tá? É como se fosse pelos mesmo, tá? Vai saindo assim, de absorção, responsável pela absorção de água e de sais minerais. Show de bola? E depois disso vem a zona de ramificação. Essas zonas de ramificação, pessoal, são regiões que vão surgir na lateral da raiz, tá bom? Como ela surge na lateral da raiz, ela vai aumentar a área de absorção dos nutrientes, né? Então, ela fica próximo da zona polífera, tá? Que é a zona responsável justamente por essa absorção. Ficou claro ou ficou confuso? Então, vamos só resumir aqui. Olha só. Eu tenho a coifa, que é a parte de baixo, que vai proteger, como se fosse um capuz, que vai proteger a zona meristemática, tá bom? Essa zona meristemática, ela vai começar a se dividir, tá? E, consequentemente, vai começar a aumentar de tamanho. Logo depois dessa zona, ela vai originar uma zona chamada zona lisa ou zona de alongamento, tá? Que vai ser responsável pelo crescimento do vegetal, beleza? Crescimento do vegetal. Então vai entrar ali, vai começar a ter algumas reações ali, metabólicas ali, vai ser responsável pelo crescimento do vegetal por si. Depois disso vai ter uma zona dotada de pelos, tá? Que é polífera, dotada de pelos, tá? E como ela tem pelos, né? Ela vai fazer com que ela vai absorver a água e os sais minerais, belezinha? E logo depois que vai aumentar ainda, melhorar ainda mais essa absorção, é a zona de ramificação, que são regiões que vão sair na parte lateral, belezinha? E vai fazer com que aumente essa área de absorção. Show? Absorção, belezinha? Eu vou mostrar para vocês no livro. Vou dar um pause aqui, vou pegar o livro e mostrar para vocês no livro. Aí, pessoal, aqui tem, na página 169 do livro de vocês, tem aqui a coifa, justamente essa partezinha aqui, ó, que parece um capuz. Tá vendo? Essa é a coifa, tá? Essa é a coifa. Aqui é a parte que a gente falou, que é a parte polífera, tá vendo? E aqui em cima são aquela parte lateralzinho, que vai melhorar a absorção. E essa aqui é responsável pelo crescimento da planta. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa parte, né, da raiz da planta, vocês podem recorrer ao livro na página 169 e dar uma olhada aqui. E aqui embaixo tem a legenda, tá vendo? Ó, 5, tá escrito que é a parte da coifa, tá vendo? Ó, 4, logo a parte de cima, alongamento, onde a gente viu aqui, tá vendo? A 1, tá? A parte lateral, tá? Onde a gente viu na zona de ramificação, tá vendo? Então, eu tenho aqui explicado aqui na parte do seu livro, na parte lateral do seu livro, na parte inferior, na parte 169, tranquilão? Agora, nós vamos falar agora sobre tipos de raízes, tá? Existem alguns tipos de raízes. Hoje nós vamos nos dedicar a estudar as raízes, tá? E em outras aulas a gente vai começar a falar sobre caule e sobre a folha também. Vou dar um pause agora, apagar o quadro e fique comigo. Aí, pessoal, olha só. Quanto tipo de raiz, tá? Ó, as raízes costumam ser divididas na forma estrutural em 2 tipos, tá bom? Raiz axial ou pivotante e raiz fasciculada. Show? Essas 2 tipos de raiz aqui que normalmente a gente divide em relação à sua estrutura, tá bom? A sua forma. A axial se caracteriza por apresentar uma raiz principal, enquanto isso vai dar um zoom para vocês aqui, para vocês copiarem. Uma raiz principal de onde se origina ramificações laterais chamadas de raízes secundárias, tá bom? Essa é a raiz axial. Depois eu vou ver se eu boto uma foto para vocês. Raiz fasciculada. Apresenta em sua estrutura inúmeras raízes finas de tamanho próximos, típicos de plantas monocotiledôneas. Aqui no caso, esses daqui são tipos de planta ticotiledôneas, lembra? Aqui são 2 cotiledôneos e aqui são 1 cotiledôneos, tá? São exemplos a grama e a cana de açúcar. Aqui, vocês já viram quando a gente puxa a cana de açúcar e fica cheio de raiz assim, espalhada assim, né? A cana de açúcar? Então, isso é tipo de raiz fasciculada.
A raiz axial ou pivotante, ela não é assim, ela é uma estrutura e sai algumas raízes, originam outras ramificações na lateral dela, tá? E essa daqui não, essa daqui é tipo uma cabeleira, essa fasciculada aqui. A cana-de-açúcar é tipo de, você puxa assim e tá cheio de raízes, assim, cheio de cabelos, como se fosse um cabelo, assim, a cana-de-açúcar. Então, esse tipo é fasciculada e aquela apivulante é como eu te falei, ela sai raízes secundárias de uma principal, tá bom? Belezinha? É fácil, depois eu vou ver se eu mostro para vocês um livro, depois eu mando uma figura para vocês olharem e assimilar, tá bom? Outro tipo de classificação também é de acordo com o habitat, aonde que ela vai estar, beleza? Ela pode ser subterrânea, ou seja, debaixo da terra, aquática, na água, ou aérea, tá? Raízes aéreas, beleza? Então, tem esses três tipos também de raízes de acordo com o habitat, ou seja, onde que ela vai estar inserida, beleza? Algumas raízes possuem especializações, pessoal. Como acontece? Na evolução, né, durante a evolução, várias estruturas foram se adaptando de melhor forma ao meio, né? Lembra que falamos sobre evolução, seria isso? A parte da adaptação? E algumas raízes possuem essas especializações, tá bom? São chamadas de raízes modificadas, tá? Aí a expressão ali, pois em algumas situações se faz necessário adaptações para facilitar a sobrevivência da planta, beleza? Daquela espéciezinha. Então, essas modificações é que vão permitir, ou que permitiram que hoje no planeta tivesse essa variedade de plantas, tá? Que um exemplo desse seria a Amazônia, né? Uma biodiversidade incrível, né, de vegetais lá na Amazônia. E isso só foi possível por causa dessas adaptações, tá bom? Dessas adaptações e essas raízes modificadas que fizeram isso, tá? E a primeira raiz que eu vou apresentar para vocês modificada é a raiz tubular, tá? Essa raiz tubular, ela é achatada e ela é semelhante a uma tábua, tá bom? Elas são presentes em árvores grandes, bem grandes, tá bom? Então, essas raízes tubulares, elas são achatadas, parecendo uma tábua, e elas dão sustentação a essa planta. É importante porque, como as árvores são muito grandes, né, se faz necessário uma raiz que seja forte também o suficiente para poder segurar essa estrutura, beleza? Então, essa raiz tubular, ela é de característica de árvores grandes, justamente por causa disso. Ela dá uma maior sustentação, tá? E consegue com isso também penetrar também no solo, consegue com isso também captar melhor os recursos, como água, sais minerais e os nutrientes que estão no solo, belezinha? Vamos falar agora sobre mais 3 raízes, belezinha? Vou dar um pausa e vou parar aqui para vocês. Pessoal, continuando aqui agora, ó, outro tipo de raiz, ó, raiz respiratória, beleza? Vai dar um zoom aqui para vocês poderem copiar de maneira fácil, simplificada, beleza? Olha só, pessoal, raiz respiratória surge a partir de uma raiz subterrânea e cresce em direção à superfície, por isso que o nome é respiratório, ó, permitindo melhor troca gasosa com o meio. Ocorre nos solos pobres em oxigênio, tá bom? Aqui, o solo pobre em oxigênio normalmente tem muito micro-organismo, beleza? O micro-organismo, ele metaboliza, né? Faz a parte do metabolismo dele, pegando o oxigênio do meio. Show? É por isso que ele fica com pouco oxigênio e a raiz vai procurando espaço para poder respirar e pegar respiratório com o meio, beleza? Com o meio ambiente. Show? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um exemplo de plantas que estão respirando, mas assim, com a maré mais baixa, tá bom? Raiz escora, tá? Como o próprio nome diz, é uma raiz que ele vai se formando, escorando o tronco ou outro tipo de vegetais, tá? Tipo de raiz que surge a partir de ramos de caule, tá? Vai sair do caule e se fixa no solo, dando maior estabilidade e fixação à planta, tá? Aí nós temos aqui ó, algumas espécies de vegetação, de mangue e em vários tipos de árvores de florestas tropicais. Aqui, como florestas tropicais, nós podemos dar um exemplo como a floresta amazônica mesmo, tá? Tem esse tipo também de raiz escora. Lá também
Esse tipo de raiz escora também é abundante lá na floresta amazônica. Lembrando que a floresta amazônica é uma floresta tropical, tá? Raiz tuberosa, beleza? A raiz que armazena grande quantidade, pessoal, de nutrientes, geralmente utilizado como alimento, tanto para os seres humanos quanto para o animal. Alguns tipos de raízes desse jeito a gente tem, no caso da batata doce, tem a mandioca, tem uma cenoura, tem vários outros tipos de raízes que são tuberosas, beleza? E são ricas, né, em nutrientes, beleza? Tranquilinho, né? Até porque os nomes são bem sugestivos, né? E tem como a gente conciliar uma coisa com a outra por causa disso. Raiz sugadora, olha só, outro nome sugestivo, né? Raiz condicionada a sugar nutrientes de plantas hospedeiras, tá? Sendo mais comuns em vegetais parasitas. Aí eu tenho aqui um exemplo como o cipó chumbo e a erva passarinho. Show? Belezinha? Tranquilinho? Essas são os tipos e estruturas de raízes, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui no livro. Vou dar um zoom aqui agora. Vou mostrar aqui no livro para vocês, ó. Essa aqui seria o tipo de raiz, ó. A planta, a árvore bem alta, grande. E essa aqui é um tipo de raiz tubular. Show? A raiz respiratória. Tá? Aqui tem um exemplo, na página 171, tá? Tem um exemplo aqui de uma raiz respiratória para vocês. Show? Tá? Agora eu vou mostrar para vocês a raiz escora. Ó, como eu falei, o nome é bem sugestivo. Vários tipos de raiz saindo do caule, dando maior sustentabilidade à árvore, tá? O vegetal. Beleza? Show? Agora aqui a raiz, a penúltima raiz que nós temos, que é a raiz tuberosa. Tá vendo aqui o exemplo de uma raiz tuberosa? Olha só, tá subterrâneo e tem uma grande quantidade de nutrientes, tá, pessoal? É bastante nutritivo. No exemplo que eu dei para vocês, eu tinha dado o exemplo da mandioca e da batata doce, tá? E essa daqui, a famosa erva passarinha, tá? Nique na raiz sugadora, tá? É uma parasita, ou seja, ela pega a seiva elaborada, né? Ela fixa numa planta qualquer. Vou dar um exemplo aqui de casa aqui. É muito comum ela se fixar tanto na parte do limão quanto na parte da laranja, das árvores, tá? Do limoeiro e da laranjeira. E elas sugam, na verdade, a seiva elaborada, tá? Ou seja, super nutriente. Aí elas vão ficando cada vez mais verde, né? E enquanto isso, a planta que está sendo parasitada por ela vai perdendo os nutrientes e a consequência disso seria, no caso da laranja, seria uma laranja seca, né? E no caso do limão, seria um limão sem caldo, tá bom? Então são esses tipos de raízes que nós temos aí, belezinha? Então, pessoal, tarefa de casa para vocês, exercício da página 173, tá? Tem só 3 exercícios ali na página 173, tranquilinho, só uma folha só. Tá bom? Então, vocês vão fazer o exercício da página 173 e vão fazer o seguinte, pessoal. Colocar e copiar no caderno de vocês. Vocês vão botar lá raiz respiratória, por exemplo. Temos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de raízes, tá bom? A raiz respiratória. Você vai colocar a raiz respiratória e vai colocar no caso, e vai desenhar do ladozinho como é esse tipo de raiz. Raiz âncora. Do lado também como esse tipo de raiz. Raiz tuberosa, a mesma coisa. Raiz sugadora, também a mesma coisa, tá? E a raiz respiratória, tá? Respiratória e tal, belezinha? Então, essas, e a tubular também, tá, pessoal? Aquela da planta da árvore maior também, tá? Que você faria, no caso, a quinta raiz aqui, tá bom? Raiz tubular, respiratória, escora, tuberosa e sugadora. Pega essas 5 raízes aí também, coloca do ladinho e desenha um tipo de raiz. Aí vocês podem procurar no Google, do jeito que vocês acharem melhor, e colocar. Além de fazer a página 173, né? Eu falei, página 173 do livro didático de vocês, tá? Espero que vocês tenham aprendido e entendido. Caso tenham alguma dúvida, é só mandar para mim, tá? Que eu tô aqui para esclarecer qualquer dúvida. Show de bola? Fique com Deus e até semana que vem. Um beijo no coração.